Mas o que significa, simbolicamente, a palavra que sai da boca de Deus? Hoje iremos refletir sobre dois assuntos: a paz de Jesus, baseada na oração de Francisco de Assis, tornando-se um instrumento de paz, e a parábola do discernimento, Jesus no deserto. Então vamos fazer a nossa prece, essa prece de abertura, com base na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vamos refletir, vamos à nossa reflexão. João, no capítulo 14, no versículo 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus é um processo que acontece no interior de cada um de nós, a partir de uma escolha amorosa que fazemos, como resultado de um questionamento. Eu quero ser um instrumento da paz de Jesus? É uma idealização. Depois dessa idealização, escolha amorosa, para ser um instrumento de paz, somos convidados à ação para tornar real esse ideal. Mas para isso é necessário tomarmos uma decisão corajosa e determinada em direção às mudanças que nos competem realizar, para nos transformarmos em instrumento de paz e com o coração pacificado, seguirmos itimoratos em direção ao bem maior. Todo o universo, por ser uma criação divina, vibra em paz. Em cada átomo há um fluxo constante de amor. Essencialmente, podemos ter a certeza de que no núcleo de cada espírito imortal, essa mesma energia de paz é intocável. Embora imanente em todas as coisas, para o ser essencial que já alcançou a capacidade de bem usar o livre-arbítrio, essa paz somente pode ser conseguida quando buscada de forma decisiva, ou seja, por escolha própria,
pois somos convidados a vivenciá-la em nosso coração de forma objetiva. Por isso, Francisco de Assis inicia a sua sublime oração, fazendo apelo para que nos tornemos instrumentos de paz. Essencialmente, todo o universo é energia. Somos também energia. Todos os caracteres que compõem o ego são formas multifacetas dessa energia. A criatura possui dentro de si as manifestações da ausência do bem quando identifica com o desamor, ou da sua presença quando se identifica com o amor essencial. Quando a pessoa, por escolha própria, não utiliza esse bem com vontade e decisão para o progresso pessoal, moral e intelectual, tornando-se um agente cooperador de Deus na ordem universal, a ausência do bem produz os chamados efeitos egóicos. Surgem dessa forma os sentimentos egóicos que entram em conflito com a paz universal, proveniente da energia essencial, em sintonia com as energias divinas. O ser essencial nunca entra em conflito com o ego, mas ao contrário, sim. Sentimento de ódio, ofensa, desespero, discórdia, erro, dúvida, tristeza, etc., colocam a criatura em estado de conflito, não lhe permitindo sentir a paz universal. Veja bem, a pessoa que vive assim acrisola-se, nutrindo os sentimentos muitas vezes é que está vivendo de uma forma superficial, devido à subconsciência que caracteriza esse movimento. A pessoa ainda está em consciência de sono, não despertou para a realidade da vida, não caiu em si para alimentar o seu essencial e ainda alimenta o ego. A partir dessa carência, na qual o ser essencial evolui na horizontal da vida, passando pelas diversas experiências, desafios, a pessoa cedo ou tarde entrará em sofrimento para que possa despertar e evoluir na vertical da vida, buscando em sua individuação, superando definitivamente a fissão, isto é, essa separação do ego com o self. Muitas pessoas pensam que o ego é uma coisa ruim, que devemos arrancar de nós. Mas essa visão é equivocada, pois somos convidados a fazer que desapareça apenas essa separação, essa fissão do ego e self. O que é o ego e o que é o self? São duas estruturas do nosso psiquismo. O ego é a camada da ignorância,
onde ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. É o nosso eu menor, inferior. E o self? O self é o centro da consciência, onde estão fixadas todas as características positivas e valores reais do indivíduo. É o eu superior, o eu profundo, o lado luz. Quando conseguimos, o ego se torna um servo do ser essencial, cedendo gradativamente, transmutado em energias essenciais. A partir do entendimento dessa realidade, o que é o ego, o que é o self, que eles precisam estar juntos, podemos compreender a magna proposta de Francisco de Assis, para que o ser essencial, o eu maior, que todos somos, possa levar até o ego as virtudes. Onde houver ódio, o amor, ofensa, o perdão, discórdia, a união, dúvida, a fé, erro, a verdade, desespero, a esperança, tristeza, alegria, reconhecendo que onde houver trevas, ele é convidado a levar a luz. Veja bem, esses pontos de ausência do bem e da paz existem dentro de nós. Nós somos energia constante de amor, mesmo em estado de latência. O ego é temporário, embora possua uma vibração contínua, enquanto existe em nós. A oração cósmica de Francisco de Assis traz o movimento egóico gradativo, desde o ódio até as trevas, demonstrando como podemos levar as virtudes essenciais em latência no ser essencial até o ego, de modo a nos tornar instrumento de paz. A paz é, portanto, o efeito dessa energia. Ela já existe em nós, já está presente de forma latente, no fulcro, isto é, na base, no alicerce mais íntimo do nosso ser, desejando apenas se manifestar, segundo o mecanismo da evolução. Isso, no exercício de levar as virtudes, abrimos os canais que nos fazem alcançar a paz essencial. Todos nós, espíritos imortais, somos agentes inteligentes do universo. Em uma visão espiritual profunda, a nossa função essencial é de levar a todos os recantos de nossa existência as manifestações das leis morais de Deus, direcionadas pela lei maior, a do amor, justiça e caridade, que nos fazem sentir
e manifestar a presença amorosa de Deus em todas as células do nosso ser, bem como em toda a criação divina. Por isso, para que possamos compreender a oração do nosso querido Francisco de Assis, devemos reconhecer que a paz de Deus já é, por excelência, uma dádiva. A vida somente nos convida à conexão com ela. A paz de Deus jamais é alterada, porquanto, caso o universo pudesse sofrer alterações pelo mau uso do livre-arbítrio dos seres humanos, entraria em desordem. Logo, essa paz é uma dádiva que nos é ofertada para que sintamos a sua presença. Ao reconhecer que já somos energicamente ondas de paz, porém ainda obtusa, ainda não plenamente manifestadas, porquanto somos as energias pensantes da criação de Deus. Somos convidados a fazer fluir essa paz em nós, de modo a fazer jus a essa dádiva intrínseca em nosso próprio ser. Com isso, nos abrimos para ser instrumento de paz. O ser essencial é profundo, que tudo observa amorosamente, mas age conforme essa conexão interior. Ao entregar o próprio coração a essa paz, superando o nosso aspecto dualista e entrando em contato com o aspecto uno, isto é, vibrando com a sua energia junto a toda a criação, mas não se fazendo refém das situações, ao contrário, conhecendo, sentindo e vivenciando a verdade em nós mesmos e nos tornando-nos causa do amor, da paz, da libertação. Assim, nos transformamos em um instrumento afinado da paz de Deus, para que nos transformemos em instrumento da paz do Senhor. Somos convidados a desenvolver a virtude do discernimento. Não tem nenhum comentário? Então vamos lá. Vamos ver a parábola do discernimento. Jesus no deserto. Essa parábola é muito incompreendida quando interpretada ao pé da letra. Nela, Jesus convida a todos que desejam ser seus discípulos a trilharem um caminho iniciativo para que construam um novo eu em si mesmo e se tornarem instrumento de sua paz, vencendo as 3 tentações egóicas que nos acompanharão para que as transmutemos gradualmente até que nos tornemos seres crísticos, libertos totalmente do ego. E quais são essas 3 tentações egóicas?
sentimento de privilégio, superficialidade e crença na infalibilidade. Está registrado em Lucas, do capítulo 4, versículo de 1 a 13, e em Mateus 4, versículo de 1 a 11, e diz o seguinte: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque foi-me entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos adorará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Em a Gênese, no capítulo 15, no item 52 e 53, Allan Kardec faz uma referência a essa parábola do Evangelho. Vamos ver o comentário do codificador e uma elucidação sobre o tema, ditado pelo Espírito João Evangelista. Jesus transportado. Desculpa. Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo e depois... Ai, gente, desculpa. Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Vamos ver então a orientação de João Evangelista. Jesus não foi arrebatado. Ele
apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura, e fora cego para tomá-la ao pé da letra. E continua o João Evangelista: como pretendereis que o Mestre, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse, às sugestões do demônio? E como diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo estivesse ainda submetido ao poder daquela entidade. Não. Compreenderei melhor os ensinamentos que vos foram dados. O espírito do mal não pode sobre a essência do bem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ricardo, bom dia, Leninha, amigos. Nagira, procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço, mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem a seu lado, como seus comportamentos, com os seus companheiros de jornada. Oi, Nádia. Então vamos continuar. Vamos fazer uma análise psicológica, transpessoal, consciencial da parábola. Diz o seguinte: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Esta parábola demonstra a preparação para um ministério. Ela simboliza um convite aos candidatos a discípulos de Jesus para que percorram um caminho iniciatório. Jesus é o Espírito Crístico, o mais puro que Deus nos ofereceu como guia e modelo. Portanto, já se encontrava completamente preparado para seu ministério. Assim, não tinha mais um ego capaz de tentá-lo e desviá-lo do caminho. Essa parábola, do ponto de vista psicológico, transpessoal, consciencial, retrata a saga do ser essencial em busca da autoiluminação, lidando com os tormentosos convites do ego para a busca exterior. Jesus revela aos candidatos a discípulos, em uma didática abordagem de fissão ego-self, que eles ainda
não alcançaram a pureza espiritual e por isso possuem um lado sombra, simbolizado pelo diabo na parábola, e um lado luz que caminha em realidade para a unicidade, em direção ao uno com o Pai, Deus Criador. Notemos que Jesus estava cheio do Espírito Santo, o que significa o estado cósmico, pleno, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Qual é a simbologia do deserto? O deserto simboliza o ser na quietude de si mesmo. Jesus, ao reportar-se a esse deserto, afirma que aí foi tentado pelo diabo, simbolizando a manifestação do ego em busca de indeferir a legitimidade do ser essencial e, consequentemente, desconsiderar a realidade transcendente do ser. Trata-se de um mergulho em um caminho meditativo, a qual Jesus relata de maneira historiada e constitui-se na trajetória trilhada por todos os grandes espíritos que iniciaram uma grande transformação no planeta e em si mesmo, construindo um novo eu. Jesus não precisava disso, mas todos os seus discípulos que se transformaram em seus apóstolos no Oriente ou no Ocidente, antes de começarem um caminho iluminativo, estiveram em solitude, a solidão do silêncio, meditando sobre o caminho a seguir. Para citar algum dos mestres orientais, todo discípulo de Jesus, como nos ensina o mentor Emmanuel em Caminho da Luz. Krishna, antes da jornada ao encontro de Arjuna, entra em profundo silêncio. Buda passa pelos estágios do excesso, da escassez, antes de silenciar-se embaixo da copa da árvore da sabedoria. Confúcio busca as paisagens distantes e no silêncio de si mesmo ouve a voz do universo. No Ocidente, temos o mesmo caminho sendo trilhado por Paulo de Tarso, que se recolhe ao deserto íntimo após a fase de perseguição aos cristãos e do encontro terapêutico com Jesus na estrada de Damasco. O próprio Francisco de Assis, após a doença que o vitimou depois de ter voltado da guerra, no silêncio de si mesmo, ouve a voz do Mestre a convidá-lo a reconstruir a sua igreja. Muitos outros foram os que mergulharam no deserto da consciência, tanto no Oriente quanto no Ocidente, para servir Jesus.
iluminando-se e demonstrando aos demais como seguir um caminho iluminativo. Qual é o caminho ensinado por Francisco de Assis? Reconhecer, portanto, a necessidade de adentrar o deserto de si mesmo em contato com os mais íntimos pensamentos. É fundamental, diz ele, para o início da jornada de construção de um novo eu. Vamos ver se tem alguma. Ela está me ajudando. A gira? A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Só quem planta bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Use então, sem restrição, a bondade de seu coração. Muito obrigado, Nadila. Continuando. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda a essa pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui temos a primeira tentação egóica, sentimento de privilégio. Inicialmente, o ego desafia o ser essencial, dizendo: se tu és filho de Deus. Qual é a intenção desse desafio? Gerar insegurança sobre aquilo que o Espírito sabe ser, filho de Deus. Todos somos convidados a saber, sentir e existir como filhos de Deus. Quando colocamos isso em dúvida, entramos em um vazio existencial muito grande. É para onde o ego tenta nos levar. Pois quando entramos nesse vazio, tentamos preenchê-lo com as coisas fúteis do mundo. Todavia, como essas coisas não lhe aplacam a fome, quanto mais a criatura busca o que é superficial e fútil, mais faminto o ego se torna. Portanto, um dos enormes desafios para que todos aqueles que iniciaram a jornada da autolibertação é superar a necessidade desvairada do diabólico que nos sitia os pensamentos com falsas necessidades. Fazendo um pequeno comentário, os pães, alegoricamente, simbolizam as nossas necessidades materiais, tão importantes à nossa sobrevivência e às nossas dificuldades em consegui-las. Mas veja bem, a sutileza da tentação se dá na esfera dos apetites. As pedras
representam nossos obstáculos. Na parábola, a sua forma de abordar é sutil, aparentemente correta. Mas se analisarmos com profundidade, verificaremos que o ego diabólico faz um perigoso convite para a quebra da lei do equilíbrio, ordenando uma transformação fantasiosa de pedra em pão. Essa ordem do ego diabólico leva em conta nossas necessidades e solicita privilégios ao Senhor da vida, como se as leis divinas devessem ser derrogadas para termos o de que necessitamos. Muitas vezes agimos egoicamente assim, querendo privilégios de Deus, aceitando a nossa proposta que sitia a mente. Nossas necessidades materiais ou espirituais, contudo, só poderão ser sanadas em conformidade com as leis divinas, sem privilégios ou transformação fantasiosas e absurdas. Nesse sentido, Jesus redarguiu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o que significa, simbolicamente, a palavra que sai da boca de Deus? O ser humano não vive enquanto está subjugado pelas sensações do mundo exterior, seja essa sensação resultado da vida física ou da cegueira espiritual. A vida é mais do que alimento, afirmou o Mestre no Sermão do Monte. E isso significa toda pujança de plenitude emocional, intelectual, espiritual, que o ser está fadado a fluir pela lei do progresso. Reconhecer-se vivo, portanto, é reconhecer a realidade divina que somos. Enquanto o ser humano não se permitir sentir a presença de Deus em si mesmo, nas horas de maior necessidade, continuará passando imensa fome de paz. Vamos ver se tem alguma coisa. Então vamos lá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo e disse: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque foi-me entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será tua. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: a teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aqui temos a segunda tentação egóica: superficialidade. Estando o ego plenamente clarificado de que a grande necessidade
não é viver para atender às necessidades estreitas do corpo, mas de buscar o sentido existencial de Deus. Eis que surge uma segunda tentativa para dificultar a liberação plena e consciente do ser essencial. Esse trecho da parábola fica ainda mais claro que ele não se refere a Jesus, que sabemos ser o governador do nosso orbe, já reinando no planeta inteiro, sem nenhuma necessidade. Espírito nenhum teria condições de oferecer a Jesus o que fosse. E muitos se enganam aqueles que assim pensam, ao interpretarem a parábola como uma passagem real. A proposta egóica é oferecer todos os reinos da terra, simbolizados pelas conquistas exteriores, tais como do campo da vaidade, do poder, da fama, do destaque pessoal ou das posses materiais. Qual é o seu propósito? É levar o ser para a superficialidade. Eu tenho, eu posso, eu sou. Enquanto o primeiro estágio do ego, esse sentimento de privilégio, argumenta em torno da carência, da privação, dos pães, da pedra, buscando influenciar em uma súplica desequilibrada, tentando o ser essencial para olvidar a lei de justiça. O segundo ataque, esse ataque do ego, que é a superficialidade, o lado sombra, penetra todos os anseios do aprendiz, tudo quanto ele anela de prazer. Nessa tentação, o ego deseja ser adorado, demonstrando a necessidade que tem de ser amado, sem, no entanto, ter força espiritual para amar. O diabo pede que Jesus o adore para que tudo lhe seja entregue. Essa necessidade de admiração e atenção egóica demonstra o nível de competição que o ego trava com Deus, mas também revela o quanto esse estágio é imaturo. É o estado da criatura ainda subjugada pelas sensações que geram dependência, psicologicamente infantil. Exige ser amada para só então sentir-se pronta para dar algo em troca? E como diz o Evangelho, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É interessante que esse trecho, equivocadamente interpretado pelas religiões como sendo uma expulsão que Jesus faz a Satanás, mas na verdade é um convite para que ele, o ego, sirva aos propósitos do ser essencial, o divino em nós. O ego, em realidade,
é um subproduto da ausência de luz crística em nós. Ele não tem uma existência real, mas é a manifestação de uma ausência do amor. Qual é a sua função? É estar a serviço do ser espiritual, o Cristo interno, segundo as suas determinações e orientações que provém da fonte cósmica e perfectível. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Aqui temos a terceira tentação egóica, a crença na infalibilidade. Essa terceira trama do ego é oferecer a ideia da infalibilidade e conduzir o aprendiz a se sentir sempre amparado pela proteção exagerada dos anjos. Trata-se do sofisma, que apresenta um amparo espiritual distorcido, colocando os anjos na condição de serviciais e não de instrutores. O ego, não conseguindo levar a consciência a adorá-lo na carência, na superficialidade, tenta dar uma importância exagerada à própria relação que o ser essencial tem com a sua busca espiritual. Quando o diabo ego se refere ao que está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, tenta sutilmente influenciar o aprendiz a acreditar na sua infalibilidade, que é um atributo dos espíritos puros conectados com Deus. Considerando a ilusão em que vivem aqueles que ainda estão subjugados pelo sentimento de onipotência, prepotência, tentando competir com Deus, o não tentarás pode ser considerado como uma proposta: não competirá com o Senhor teu Deus. Em toda situação, o ego tenta impulsionar o ser para o parecer. Mas Jesus demonstra o poder real do ser, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o poder que realmente temos acontece pelo amor sincero que sentimos pelas leis perfeitas de Deus.
Será que tem algum comentário? Acho que é a Nagila? É a Nagila. Acenda a sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo... Opa, desculpa, peraí. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus, falando dentro de você mesmo. É o deserto, né, Nájila? Não é só de pão que vive no mundo, é também da sabedoria, e essa você a encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Isso é, Nagila, é também a forma de entrar dentro de um deserto. Vamos lá, então. Quem ama as leis divinas está exercitando a verdadeira jornada espiritual, pois não se ilude com outra forma de se iluminar. Reconhece a necessidade do esforço, da humildade, do devotamento, da caridade e do amor real para consigo mesmo e, consequentemente, para com o próximo. Investigar, portanto, no deserto de nós mesmos, as propostas egóicas que nos induzem a acreditar que somos maiores que as leis de Deus, é medida urgente e saudável, para que após todas as tentativas do ego, ao ver nossa real humildade e discernimento espiritual, possa ausentar-se por algum tempo, retornando em ocasião oportuna, isto é, quando estivermos invigilantes e suscetíveis à tentação. Quando, contudo, a plenitude estiver instalada definitivamente em nós, podemos dizer como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Desejo a todos um bom domingo, até que o domingo está gostoso, e também uma boa semana. Beijo a todos.